Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que parece de engenharia, mas que está bem debaixo da nossa pele. Pois é, A ideia de que o sistema nervoso não foi só projetado para funcionar, mas também para falhar sem entrar em colapso. exato. Uma falha segura. Isso. Nossa análise hoje se baseia num documento oficial que detalha essa arquitetura dos nervos, e o objetivo é descobrir o segredo por trás dessa resiliência. Uhum. E para começar, fica aqui uma provocação. O que impede que uma única lesão no pescoço, sei lá, uma hérnia de disco, simplesmente desligue um braço inteiro? Boa pergunta. A resposta não está no nervo em si, mas na rede que está por trás dele. Pois é. E o mais incrível, sabe, é que o que pode parecer um emaranhado de fios, na verdade, não tem nada de aleatório. Não é um caos. Não mesmo. É uma arquitetura pensada, feita para durar. Durante a nossa conversa, a gente vai ver que o corpo adotou uma estratégia muito parecida com a da internet ou de uma rede elétrica moderna. Que é... Descentralizar, para garantir que o sistema nunca pare por completo. No fim das contas, uma rede de segurança biológica. Uma rede de segurança, gostei disso. Então vamos começar pelo básico. O documento que a gente analisou chama essas redes de plexos. O que exatamente é um plexo? Bom, de forma bem simples, um plexo é um ponto de encontro, tipo uma central de redistribuição de nervos. Uma estação. Perfeito, uma estação. As fibras nervosas que saem de diferentes níveis da medula espinhal, elas chegam ali, se misturam, trocam informações e depois saem em novas configurações. Ah, E aí sim elas formam os nervos que a gente conhece, como os que vão para os braços e para as pernas. certo. E o material destaca 3 grandes centrais dessas no corpo, né? O plexo cervical, para cabeça e pescoço. Isso, mais focado nas funções do pescoço, como o movimento da cabeça, e também em nervos importantes, como o frênico, que controla a respiração. Depois o mais famoso, talvez, o plexo braquial, que comanda os braços. Uhum. E, por fim, o plexo lombosacral, que cuida das pernas. Exatamente. Esses 3 são os grandes nós da rede. Eles controlam praticamente todos os nossos movimentos e sensações do pescoço para baixo. Ok, mas isso me leva à pergunta central. Por que essa complicação toda? Eu sempre imaginei a fiação do corpo como algo mais direto, sabe? Ponto A para o ponto B. Exato. Um fio sai da medula e vai direto para o músculo que ele controla. Fim. Por que criar essa estação central onde tudo se mistura? Parece um passo a mais, meio desnecessário. Essa é a percepção mais comum e é justamente aí que está a genialidade do sistema. Para entender o porquê, a melhor analogia que o documento inspira é essa do entroncamento ferroviário. Certo. Imagina que várias linhas de trem saindo de cidades vizinhas, que seriam os níveis da medula, chegam numa estação central gigantesca. Ok. Dentro dessa estação, as cargas, os passageiros, tudo é redistribuído em novos trens. Um trem que sai de lá para um destino final, digamos um músculo, não carrega passageiros de uma única cidade. Ele carrega passageiros de várias. De várias. Entendi. Então, se uma das cidades de origem tiver um problema, uma greve, e não mandar o trem dela, Uhum. o destino final ainda recebe passageiros das outras cidades. O serviço não para por completo. Exatamente, você traduziu a ideia perfeitamente. O objetivo dessa mistura é garantir 2 coisas. A primeira é a coordenação, para movimentos complexos, que exigem que vários músculos trabalhem juntos. Em harmonia. Isso. Mas a segunda, e de longe a mais importante do ponto de vista da sobrevivência, é essa que você descreveu, a redundância. É um sistema de segurança contra falhas. Certo, a coordenação faz sentido, mas o material aponta para algo ainda mais fundamental, quase uma filosofia de design do corpo, que é essa ideia de redundância. É um plano B de fábrica. É isso, um plano B de fábrica. Vamos focar nessa parte do seguro de vida? Perfeito. Esse é o ponto crucial. O documento usa um exemplo que, para mim, foi o grande ahá, o clique da análise. Ele fala do músculo bíceps. Ah, sim. Um exemplo clássico. Espera um pouco. Então, o que o material está dizendo é que não existe um único fio do bíceps saindo da medula. Não existe. Existem 3 fios de origens diferentes que se unem no caminho. Isso é totalmente contraintuitivo. Exatamente isso. O músculo bíceps, que nos permite dobrar o cotovelo,
recebe seu comando final do nervo músculo cutâneo. Mas esse nervo, por sua vez, foi formado lá na estação central. O plexo braquial. Isso. Ele foi formado a partir de fibras que vieram de 3 níveis diferentes da medula: C5, C6 e C7. E o que isso significa na prática no mundo real? Se uma pessoa sofre uma lesão, uma hérnia de disco que comprime a raiz nervosa de C5, por exemplo. Exatamente. Ela não perde o bíceps. Não perde? Não. Ela pode sentir uma fraqueza, claro, porque 1/3 da força de trabalho neural foi comprometido. Mas as vias de C6 e C7 continuam ativas, funcionando. Uau! Elas garantem que o músculo não seja paralisado. Se a fiação fosse direta, ponto a ponto, como você imaginava, essa mesma lesão em C5 significaria o fim da função do bíceps. Seria um interruptor de liga-desliga. Exato. Com o plexo, é mais como um dimmer, um controle de intensidade. É uma rede de segurança incrível. Eu me lembro da primeira vez que vi a dissecção de um plexo braquial na faculdade. Antes era só um diagrama no livro, sabe? Parecia um espaguete. Sim, um emaranhado. Mas ver aquela rede, aquele caos organizado, foi o momento em que a beleza desse design à prova de falhas realmente me marcou. Não é só anatomia, é estratégia pura. Então, para um médico, isso muda tudo no diagnóstico, né? Não é só o nervo foi cortado, a pergunta passa a ser: Qual porcentagem da rede foi afetada? e quais rotas alternativas ainda temos? Precisamente. Isso transforma a abordagem clínica. Quando um paciente chega com fraqueza no braço, o conhecimento do plexo permite mapear a lesão com muito mais precisão. Entendi. Um fisioterapeuta pode, por exemplo, focar em fortalecer músculos que, apesar de enfraquecidos, ainda têm conexão neural, aproveitando essas rotas alternativas. Muda o prognóstico? Muda completamente, de talvez você não mova mais o braço, para vamos encontrar e fortalecer os caminhos que sobraram. Isso me faz pensar. Essa mesma lógica se aplica às pernas. Porque os movimentos ali, andar, correr, são até mais críticos para a nossa sobrevivência. Ótima pergunta. E a resposta é sim, com certeza. O documento fala do plexo lombosacral, que é a rede para os membros inferiores. E ele tem um exemplo ainda mais impressionante que o do bíceps. Qual seria? O nervo ciático. Ah, o famoso nervo ciático, que tanta gente conhece pela dor que ele pode causar. Exato. Mas o que poucos sabem é que ele é o maior nervo do corpo humano. Na origem, ele tem a espessura de um polegar. De um polegar? Imagina! E por que ele é tão grosso? Porque ele não vem de uma única raiz. Ele é um verdadeiro cabo de alta tensão formado pela união de fibras de 5 níveis diferentes da medula. 5? 5, L4, L5, S1, S2 e S3. Nossa, então a redundância aí é ainda maior. Muito maior. Pensa na importância de conseguir andar ou correr para escapar de um perigo, historicamente falando. O corpo não podia se dar o luxo de perder essa função por uma única lesão na lombar. Faz todo sentido. Então, se uma pessoa tem uma hérnia de disco que comprime a raiz de L5, ela vai sentir dor, formigamento, fraqueza em certos movimentos do pé, mas ela não fica com a perna paralisada. As outras 4 raízes seguram a onda? Exatamente. As outras 4 continuam enviando sinais para os principais músculos. É a mesma filosofia do plexo braquial, só que numa escala ainda mais robusta, protegendo uma função ainda mais vital. Fica claro que é um princípio de design universal para os membros. Uma solução muito elegante para garantir que a gente continue se movendo, mesmo quando partes do sistema falham. Ok, mas se essa rede é tão genial, tão fundamental, por que o corpo não a usa em todo lugar? O material que a gente analisou nos dá uma pista interessante para isso. Ele nos mostra o que acontece onde um plexo complexo não existe, no tórax com os nervos intercostais. Ah, o exemplo pelo contraste. É uma ferramenta de ensino fantástica, porque ao ver a exceção, a gente entende a regra. Exato. O documento descreve que os nervos que saem da medula na região do tórax, como T4, T5, T6, não formam uma grande central. Não tem a estação de trem. Não tem. Eles seguem um caminho bem mais simples e direto, cada um correndo no seu andar entre um par de costelas para controlar os músculos respiratórios daquela faixa.
É a fiação ponto a ponto que eu imaginava antes. E a lógica para isso é funcional, né? A tarefa dos músculos intercostais é relativamente simples e repetitiva: expandir e contrair o tórax. Certo. Não exige a coordenação fina e complexa de, sei lá, tocar piano ou chutar uma bola. Então, uma rede de distribuição massiva, como o plexo braquial, seria um exagero de engenharia para a função que precisa ser executada ali. Mas então, isso não torna o sistema respiratório mais vulnerável? Se a fiação é direta, uma lesão em um único nervo intercostal não deveria ser mais perigosa? Ah, essa é a parte inteligente. Mesmo sem um plexo formal, o princípio da redundância ainda está lá, só que aplicado de outra forma. Como assim? O documento dá um exemplo clínico perfeito: a inserção de um dreno torácico, um procedimento comum. É quase inevitável que a agulha lesione o pequeno nervo intercostal que passa por ali. E o paciente não para de respirar. Não, porque ele tem mais 11 pares de nervos intercostais acima e abaixo daquele ponto, que continuam trabalhando perfeitamente. Ah, entendi. A função respiratória global não é comprometida pela falha de um único operário. O sistema compensa. O contraste nos ensina que, embora a estrutura do plexo seja a solução para a complexidade dos membros, o princípio de ter múltiplos caminhos fazendo um trabalho semelhante é universal. Brilhante. Então a ausência do plexo no tórax, na verdade, reforça a razão pela qual ele é tão vital nos braços e pernas. Exatamente. É uma questão de complexidade. Onde o movimento é complexo, a rede é complexa. Onde é simples e repetitivo, a fiação é simples. A forma segue a função. Perfeito. E dominar todos esses detalhes, a diferença entre a fiação do braço, da perna, do tórax, entender quando e por que o corpo usa cada estratégia, esse é um dos grandes desafios para quem estuda a área da saúde. O volume de informação é enorme. É muito grande. Imagino que não baste só decorar os nomes dos nervos. É preciso entender a lógica, o porquê de cada estrutura. E para chegar nesse nível de entendimento, principalmente na hora de se preparar para uma prova de residência, um concurso, onde o raciocínio clínico é testado ao limite, é preciso ter as ferramentas certas. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicolb.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. É usar a ferramenta certa para transformar essa teoria complexa, como a função de um plexo, em raciocínio clínico prático. É o que faz a diferença. Sem dúvida. Então, depois de analisar a estrutura, o propósito, os exemplos e até o contraste, qual é a grande mensagem que a gente tira dessa análise da engenharia do nosso sistema nervoso? Olha, para mim, a grande ideia é que o corpo não é só uma máquina. É uma máquina inteligente e precavida. Sim. Os plexos nervosos são a prova de que a evolução não otimizou o sistema só para a performance ideal, mas também para a resiliência em caso de falha. Prioriza a continuidade. É isso. É mais sobre não pare de funcionar do que sobre funcione perfeitamente o tempo todo. Gostei dessa definição. É uma filosofia de resiliência. Se fôssemos, então, destilar os pontos-chave, o primeiro seria justamente esse conceito de rede. Certo. Os plexos são centrais de redistribuição que garantem que múltiplos caminhos neurais cheguem a um mesmo destino. A nossa estação de trem biológica que mistura os passageiros. O segundo ponto, que é a consequência direta do primeiro, é o benefício principal. A redundância é o sistema de segurança, o nosso plano B neural, que protege contra a perda total de função por causa de uma lesão isolada. É o seguro de vida do bíceps e do nervo ciático. Exato. E terceiro, essa organização em rede é o que permite a coordenação de movimentos complexos e finos nos membros, algo que seria impossível com uma fiação mais simples. Entendi. É a solução de design que nos permite interagir com o mundo de forma tão rica. É a razão pela qual podemos ter a força para levantar um peso e a delicadeza para escrever. Fantástico. Uma exploração realmente fascinante de um sistema que trabalha em silêncio para nos manter em movimento e seguros todos os dias. Agradecemos a atenção de todos que acompanharam essa análise com a gente.
E para deixar uma reflexão final, isso levanta uma questão fascinante, né? Se o corpo utiliza esse princípio de redundância e de planos B de forma tão clara nos nervos, em que outras partes da nossa biologia, desde o nível celular, com vias metabólicas alternativas, até os sistemas de órgãos, a gente pode encontrar mecanismos de segurança semelhantes escondidos bem na nossa frente.